conceitos explorados na segunda aula teórico-prática, em que se pretendeu introduzir as ferramentas base para exploração de sequências nucleotídicas, usando como referência o portal do NCBI. Aqui vocês podem ver a página de entrada do portal do NCBI, com uma lista de todos os recursos disponíveis, dedicados a cada uma das áreas que são consideradas como categorias destas bases de dados. E, por exemplo, podemos abrir aqui a página relativa a recursos sobre DNA e RNA e ver as opções disponíveis, todas as bases de dados, todos os resultados ou a sua separação por bases de dados, descargas, submissões, ferramentas e sempre um manual explicativo para os aspectos mais importantes de utilização do trabalho no portal, como por exemplo informações sobre como recuperar todas as sequências para um organismo ou encontrar os transcritos para um determinado gene. Okay? E voltando um passo atrás, do lado direito, tipicamente esta página apresenta os recursos mais populares, ou seja, os mais utilizados, e as notícias e blogs. Na parte central, vocês veem os links para as 6 grandes atividades que podem ser feitas ao nível do NCBI: submissão de dados, descarga de dados em massa, desenvolvimento de aplicações e códigos, análise ou ferramentas de análise, projetos de investigação do NCBI e também as páginas de documentação onde estão disponíveis tutoriais e documentos de ajuda. Isto é um clássico da página de entrada e, claro, nos tempos que correm há sempre um alerta para os recursos específicos de dados sobre Covid-19 e SARS-CoV-2, que nós podemos fechar para não estar sempre a aparecer aqui no topo. Portanto, é possível, entrando aqui neste portal, ir direto a algum ponto de interesse ou então utilizar logo na barra de buscas a pesquisa sobre todas as bases de dados ou sobre qualquer uma das de subinteresse que possam estar aqui identificadas. O exercício da aula envolveu ir pesquisar informação para o gene humano ACE2. E lembrem-se que sempre que fazem alguma pesquisa, restringir ao contexto de interesse é absolutamente relevante para garantir que a quantidade de informação recuperada não é excessiva, que é, nos dias que correm, um dos maiores problemas que nós podemos ter. E, portanto, neste caso eu restringi a pesquisa de informação à espécie, que é uma das componentes que estes portais de bioinformática tipicamente consideram, e ao fazer a busca, vocês vão chegar a uma página de sumária de resultados que vos assinala em quantas bases de dados é que foram encontradas informações para o ACE2, reconhece este código ACE2 como sendo o nome de um gene e, portanto, apresenta em primeiro lugar o sumário da sequência do gene e pedem que vocês digam se foi útil ter isto aqui em primeiro lugar, e eu vou dizer que sim, porque de facto foi relevante. Podem logo a partir daqui aceder à informação crítica sobre este gene. Informação crítica serão tudo aquilo que são sequências de referência, ou seja, sequências curadas e validadas que existem para o gene, e neste caso estamos a falar de transcritos e de proteínas como as mais relevantes. Estão apresentadas aqui 5 de 6. E agora vamos fechar. Existe atualmente a opção de ver um quadro sumário que explica a estrutura dos transcritos de um gene, que já iremos ver,
e por baixo estão representados os resultados encontrados nas 22 bases de dados que deram score positivo e as outras bases de dados em que não apareceu nenhuma informação para a nossa palavra-chave de pesquisa, que foi ACE2. Okay? Portanto, no total, penso que serão cerca de 31 bases de dados que estão aqui compiladas. Vamos só aproveitar para ver o quadro de transcritos, que é uma novidade que está em versão beta e, portanto, que vai permitir, de uma forma relativamente rápida, identificar quais são os transcritos que existem para o gene que vocês pesquisaram, identificados pelo GeneID, que é um código numérico do GenBank, que é único para cada gene, pelo símbolo. O símbolo é uma nomenclatura convencionada, e neste caso há uma instituição dedicada à escolha e uniformização dos símbolos que se aplicam aos genes humanos, que é o UGO, o nome desse consórcio. A identificação do transcrito. Reparem que aquilo que está listado aqui são sequências de referência, e as sequências de referência do NCBI distinguem-se por todas elas começarem pela letra N, sendo que a segunda letra vai identificar o tipo de transcrito que estamos a falar. Se tiver um M, será de Messenger RNA. Se tiver um P, como nesta coluna, que se refere às proteínas, vamos estar perante uma sequência de proteínas e já iremos ver as nomenclaturas alternativas. Cada transcrito está evidentemente associado à síntese de uma proteína, cada transcrito de RNA mensageiro, porque temos também transcritos não codificantes. Para este género não é conhecido nenhum, mas nessa altura iriam encontrar a nomenclatura NX, mas cada transcrito de RNA mensageiro está associado a uma proteína, portanto eles aparecem todos na mesma linha da tabela. Vocês têm informação sobre o tamanho do transcrito em nucleótidos, o tamanho da proteína em aminoácidos, o nome da proteína, okay, que é o mesmo sempre em todos os casos, e depois que isoforma é que é codificada. E reparem, no caso do gene ACE2, existem 4 isoformas da proteína, sendo que 3 delas são produzidas a partir de uma proteína precursora, ou pré-polipéptido, que é processado para dar origem à proteína, à isoforma, vamos chamar-lhe madura da proteína. E é também interessante reparar que alguns dos transcritos, apesar de serem diferentes, como por exemplo este e este, vão dar origem exatamente à mesma proteína. Como é que isto é possível? Isto explica-se porque as diferenças entre os transcritos, na verdade, se localizam em regiões não codificantes dos mesmos. As regiões não codificantes estão na extremidade 5' ou na extremidade 3', antes do códon de iniciação e depois do códon de terminação, e são muito importantes para definir a vida, a estabilidade, a localização, a eficiência de tradução do RNA mensageiro. Okay? O aspecto final da tabela é a referência à espécie, que neste caso nós já sabíamos que se trataria da espécie humana, porque foi essa a restrição que impusemos. Portanto, quando vocês querem saber informação sobre um gene e focada no gene, a melhor fonte de informação será a base de dados dos genes, que está aqui, e que nós conseguimos aceder ao fazer pesquisa em todas as bases de dados, porque o NCBI identificou que estávamos à procura de um símbolo de um gene. Também poderiam ter ido buscar essa informação aqui, okay? Ou poderiam logo ter feito a pesquisa diretamente na base de dados gene, em vez de ter feito em todas as do NCBI. E para sabermos mais detalhes sobre o gene, não há como abrir a ligação para o relatório dessa entrada na base de dados de gene, okay?
seguindo o link, vocês podem entrar aqui numa das páginas típicas do NCBI que convém saber interpretar. Portanto, na barra cinzenta está sempre identificada qual é a base de dados em que nós estamos, ou a que nós estamos a aceder. Aqui a barra de pesquisa vocês têm sempre a opção de escolher mudar para outra base de dados. Okay? E depois entramos na parte do relatório de resultados, que pode surgir em vários formatos. Neste caso estamos no formato full report da base de dados de GEN, mas podemos ter formatos mais simples, como por exemplo o sumário em texto, que vocês podem escolher e basicamente gera um documento de texto que sumariza a informação básica sobre o GEN, como por exemplo o símbolo oficial, o nome, outros identificadores que por vezes são usados, outras designações, a localização do gene no cromossoma e braço e banda do cromossoma, a anotação da sequência do gene ao nível do cromossoma, e reparem, a sequência de referência do cromossoma X, está aqui o código de identificação, N de NCBI, sequência de referência, C de cromossoma, e os nucleótidos em que este gene se localiza, e finalmente a indicação de que ele vai estar na sequência complementar à cadeia ou à sequência presente na base de dados, ou a sequência de referência do genoma humano presente na base de dados do NCBI. Tem ainda a identificação deste gene noutra base de dados, que é MIM, de Mendelian Inheritance, in Man, e o Gene ID, que identifica este gene no GenBank e que já vimos há pouco. O formato Full Report tem, evidentemente, informação muito mais completa. Podem, aqui do lado direito, apreciar a tabela de conteúdos para ver os vários aspectos que estão representados neste Full Report. E se quiserem visualizar o gene diretamente no contexto do genoma, podem fazer hiperligação para um dos vários genome browsers que estão hiperligados a esta base de dados e a este report, o do NCBI, estes dedicados às variações, este ao projeto dos 1000 genomas, este será o Genome Browser do Instituto Europeu de Bioinformática e o Genome Browser da Universidade de Califórnia, Santa Cruz. Okay? Seguindo a tabela de conteúdos, vamos ter uma secção, as secções estão sempre marcadas a cinzento, com o sumário sobre o gene, e depois informações sobre o contexto genómico, regiões genómicas, expressão, literatura, fenótipos, variação e por aí adiante, até chegarmos aqui mais no fim às sequências de referência. Portanto, a missão que vocês tinham nas aulas era ganhar uma visão sobre a estrutura do gene no genoma, a sua localização e os transcritos que produz, e isso encontrar-se-á aqui nestas secções iniciais. O sumário tem todos os identificadores que vimos há pouco, mais uma descrição deste gene. No contexto genómico, vocês vão ver a região do genoma em que ele se encontra, como tínhamos visto antes, cromossoma 22, peço desculpa, X, na banda, no braço 22.2, e para perceberem um bocadinho melhor o que é que isto quer dizer, vou abrir aqui o Genome Data Viewer, que vai colocar o gene no contexto do genoma humano. E reparem, aqui toda a representação vai ser feita em função dos cromossomas que constituem o genoma humano. Do lado esquerdo, tipicamente, vocês têm um painel de navegação que vos permite escolher qual das montagens, ou seja, dos mapas de referência do genoma é que vocês querem, onde é que nós estamos a ver este gene, e um esquema do genoma humano com os seus vários cromossomas a assinalar que estamos a olhar para o cromossoma X,
e depois aqui várias opções de informação que vocês podem escolher ver. E então, do lado direito, vamos ter os resultados que tipicamente no Genome Browser assinalam o cromossomo onde nos encontramos. Esta região a rosa é o centrómero do cromossoma, e os cromossomas vão ter 2 braços, que se o centrómero não estiver bem no meio, vão ter um braço pequeno identificado por P e um braço grande identificado por Q. Okay? E os braços apresentam padrões de bandas que historicamente foram numeradas pelos investigadores que estudavam a estrutura dos cromossomas, e portanto esta banda nesta localização do braço é a banda P22.2. A linha azul marca o ponto onde nós estamos a ver o gene, onde se encontra o gene, e aqui na parte de baixo vocês vão ter um zoom sobre esta região, que está a representar desde o nucleótido 15.490.000 ao nucleótido 15.610.000, okay? E depois várias bandas de informação que representam o conhecimento que nós temos sobre esta região do genoma. Esta é a anotação do Main Project, esta é a anotação do NCBI, que é a que eu normalmente gosto de ver, e depois vão ter aqui outras anotações com informação adicional, por exemplo, a que vem do Ensemble, e outros comentários que tornam tudo isto mais complexo, e portanto vamos nos focar na anotação do NCBI. Okay? Em particular esta aqui em cima, porque eu abri esta por acaso. Portanto, o que é que nós podemos ver aqui? Nesta região genómica representada a azul, o gene ACE2 vai estar localizado nesta posição. Se deixarmos o cursor do rato por cima, abrem sempre janelas com hiperligações, e podemos ver os vários transcritos que este gene produz. A seta assinala a direção da transcrição, que neste caso vai ser da direita para a esquerda, estando de acordo com a informação que nós vimos anteriormente, que o gene está na sequência complementar à anotação do genoma que está presente nas bases de dados, ou à sequência do genoma que está presente nas bases de dados. É também interessante perceber que este gene está parcialmente sobreposto com outro, codificado na outra cadeia, que é o gene BMX. E finalmente, estas representações clássicas, as linhas representam os intrões, as barras mais altas representarão os exões. Se viermos ver o que se passa no contexto da base de dados de genes, porque nós tínhamos ido para esta ligação, podem ver aqui então que tem uma representação do contexto genómico que mostra o mapa do cromossoma X, o gene ACE2 codificado da direita para a esquerda, como vimos ali, em sobreposição com o gene BMX e toda a sua vizinhança. Mas depois podemos explorar diretamente as regiões genómicas, transcritos e produtos deste gene, num mapa que está orientado para representar a informação do gene, e por isso aqui vocês já veem que neste mapa, na verdade, o gene já está representado como estando da esquerda para a direita, porque esta é convencionalmente a forma como os ocidentais leem a informação. Outro aspecto relevante de informação é a identificação de que este gene é composto por 22 exões. Esses exões são usados de forma alternativa em vários transcritos e, portanto, cada transcrito irá ter o seu número de exões próprios. Okay? E vocês podem, deixando o cursor flutuar sobre o transcrito, ir recuperar imediatamente a sequência em formato FASTA relativa a esses transcritos, ou, se desejarem fazer uma análise desta sequência nas bases de dados, fazer imediatamente um BLAST a partir desta expansão, desta janela de expansão. Okay? Como vimos anteriormente, para cada transcrito há uma sequência de referência NEM e há uma sequência de proteína associada que tem um código diferente, e esta janela vai descrever isso tudo, e vocês também podem aceder a partir destes links a essa informação.
Outros aspectos que eram pedidos que vocês avaliassem: informação sobre a expressão do gene, aparece no quarto separador, e aqui podem ver um projeto de análise de sequenciação de RNA em 95 indivíduos a representar 27 tecidos diferentes, de forma a avaliar como é que é feita a expressão de todos os genes codificantes de proteínas do genoma humano, mas podem escolher outros projetos diferentes, ok? Este é um projeto que sequencia 20 tecidos, este é um mapa gerado pela empresa Illumina, este é um mapa focado no desenvolvimento fetal. Portanto, há vários mapas que podem ser chamados para representação aqui, e neste caso vocês vão ter uma escala arbitrária de quantidade que determina o nível de expressão ou quantidade de transcrito que é feito para este gene, e podem ver que o gene ACE2, nos 25 tecidos analisados, atinge níveis de expressão mais elevados no intestino delgado e no duodeno, e essencialmente é relativamente pouco expresso em tecidos como o cérebro, e até surpreendentemente relativamente pouco expresso em tecidos como os pulmões. Usando outra vez aqui o navegador da tabela de conteúdos para ir à procura de outros aspectos relevantes em termos de análise, era-vos também pedido que identificassem as variações que existem neste gene, e então existem disponibilizadas no Full Report informação ou hiperligação a várias bases de dados que descrevem as variantes, ou seja, os polimorfismos ou as mutações causadoras de doença associadas ao gene. Esta informação pode ser recuperada pontualmente ou caso a caso, diretamente no browser de sequência, se fizermos zoom até ao nível do nucleótido, usando aqui a barra de zoom, não é? E portanto aqui descemos ao nível do nucleótido, podem ver aqui a cadeia do genoma que codifica esta zona do genoma humano, e reparem que está assinalado que a de cima tem a extremidade 5' deste lado e a de baixo tem deste lado, portanto o gene efetivamente está codificado na cadeia antiparalela. E quando vocês fazem o zoom ao nível do nucleótido, tipicamente aparece aqui uma pista de informação que são a base de dados de single nucleotide polymorphisms, ou seja, variações de um único nucleótido, clínicos, citados ou outra. Portanto, para a base de dados clínica diz que não há dados nesta zona, para a de variações citadas também não, para a de polimorfismos já há várias informações nesta zona, e vocês têm aqui os diferentes polimorfismos representados, e pode-se abrir e fazer a hiperligação para as respectivas entradas da base de dados de SNPs. Okay? Portanto, nós vamos ter variações maiores, como o caso desta que está representada aqui, que é um alelo, ou seja, 3 variantes, em que a sequência nesta zona são 6 As, ou 2 As, ou só 4 As. Portanto, é uma variação de expansão de nucleótidos, e nesta região do gene temos muitas assim, ok? Alelos que são inserções ou deleções de nucleótidos, digamos assim, e depois temos as variações pontuais que estão aqui representadas, como uma passagem de um A para T, ou de um C para G, que é possível explorar. Okay?
este visualizador permite andar de um lado para o outro, okay, com relativa facilidade, e portanto vocês podem ir percorrendo o gene até chegar a uma região que vos interesse, ou também podem, agora vamos aqui sair do zoom, é também possível usar o cursor. Imaginem que estamos interessados em saber a sequência deste exão e as variações que lá existem, podemos usar o cursor para fazer zoom diretamente sobre o exão e fazer zoom até ao sítio onde ele se encontra e ver que aqui, por exemplo, há uma variante nucleotídica anotada na base de dados clínica e, portanto, que é possível especular que terá implicações clínicas, e podemos ir buscar a informação sumária sobre esta sequência para saber o que é que ela é e a que é que se refere. Ok, e portanto aqui temos uma sequência anotada, é uma variação nucleotídica que tem uma frequência, estas são as frequências na população desta variante, são um bocadinho não são bem iguais os dados dependendo da base de dados localizada. Esta é uma variante sinónima e portanto não vai ter consequências, né, na proteína codificada, apesar de ser uma variante da sequência codificante. Estão aqui representados em detalhe o que é que foi efetivamente encontrado. Falta-nos então ver a parte final de informação que é útil reconhecer e recuperar destas bases de dados, que é a informação sobre sequências de referência. Vamos à região do separador que as contém, portanto as sequências de referência do NCBI, aqui com a ligação à tabela de transcritos nova que tínhamos visto há pouco. Reparem que as sequências de referência são mantidas de forma independente das anotações de genes, e se quiserem perceber o que é que isto quer dizer, podemos ir aqui ver a explicação, mas basicamente é a ideia que cada vez que há uma construção nova do genoma, ou seja, uma correção do mapa que temos, estas sequências não são obrigatoriamente alteradas. Okay? Elas existem e mantêm-se. Aquilo que vai modificar-se é a identificação dos nucleótidos que delimitam o sítio onde o gene se encontra, porque as posições vão mudar um bocadinho dependendo da anotação do genoma. Portanto, este gene tem uma sequência de referência genómica e podem identificar aqui que se trata de uma sequência de referência genómica pelo código NG, que é característico destas sequências, e podem ir diretamente fazer download do formato GenBank FASTA ou ver de forma gráfica a informação sobre esta sequência. Portanto, vamos abrir estes três formatos porque eles são importantes para a interpretação dos dados e da informação disponível na base de dados. Primeiro, formato GenBank é um formato completo que descreve tudo o que nós sabemos sobre esta sequência, desde as citações ao sumário do que é que a proteína faz, a todas as anotações que estão disponíveis sobre o gene, nomeadamente indicar que o RNA mensageiro é feito pela junção destes segmentos de nucleótidos em relação à sequência do gene, que, reparem, se encontra aqui discriminada como tendo 39.928 nucleótidos, e o primeiro nucleótido é designado por 1. É por isto que esta sequência vive de forma independente, ou esta entrada vive de forma independente da base de dados do genoma. Se o genoma mudar, o nucleótido 1 aqui não muda. Okay? Este RNA mensageiro depois vai conter uma sequência codificante que neste caso só surge a partir do nucleótido 50. Okay? Portanto, os primeiros 50 nucleótidos do RNA mensageiro são não codificantes. E esta configuração de junção de exões vai dar origem ao precursor da isoforma 1, sendo que esta é a variante transcrito 1.
Okay? E aqui tem a sequência do precursor e aqui tem a informação sobre regiões relevantes da proteína, okay? Por exemplo, o peptídeo sinal que permite a sua entrada para o retículo endoplasmático, informações sobre a região que codifica a zona de interação com a proteína SARS-CoV-2, que está nestes aminoácidos, locais de glicosilação, portanto, tudo aquilo que é sabido a respeito desta entrada está colocado no formato GenBank e só no final é que vai aparecer a sequência, organizada de uma maneira que é fácil para nós visualizarmos, mas não é fácil para os programas informáticos trabalharem. E, portanto, sempre que se faz análise de sequências ao nível bioinformático, a sequência FASTA, que tem esta estrutura, primeira linha a começar por um sinal de maior identificador e depois a sequência diretamente é aquela que é escolhida por opção. Okay? E, finalmente, a visualização gráfica para perceberem a forma como toda esta informação se arranja e se organiza, neste caso contida na base de dados de nucleótidos. Okay? Importante saber que estes mapas todos podem ser alternados a partir da definição de qual é o formato que nós queremos, ou fazendo aqui o salto direto, portanto eu vou passar ao formato FASTA de sequência num único clique. Outra informação relevante, é possível pedir que esta informação seja exportada para um ficheiro e fazer download desse ficheiro para o nosso computador. E outra informação importante, no caso da representação em formato FASTA, é possível modificar a região que está a ser representada e, por exemplo, imaginem, neste momento está a ser representada esta região do nucleótido 61.099, que é o início da sequência do gene, portanto, da sequência que vai ser passada a RNA mensageiro. E eu imagino que queremos só os primeiros 100 nucleótidos, portanto, se eu quiser só os primeiros 100 nucleótidos, seria até ao 62.099. E neste caso consigo modificar a informação para ter exatamente aquilo que preciso e posso pedir para ser exportada em ficheiro. Okay? Este mesmo fenómeno de saltar para as diferentes formas de visualização de dados e de sequências pode ser conseguido nas sequências de RNA mensageiro e proteína. Aqui eles vão estar, como já falámos, sempre emparelhadas, o RNA mensageiro com o identificador NM, a proteína com o identificador NP, e clicando em qualquer um destes links nós vamos abrir o formato GenBank, ou no caso da proteína, o nome que recebe é o formato GenPept, para a entrada da base de dados, que desta vez já é a base de dados de proteína e não a de nucleótidos, mas em que também podemos alternar para o formato FASTA. Okay? Em todas estas situações é possível ter hiperligações do lado direito para análise das sequências, para a base de dados de estruturas, etc. E, portanto, este esquema de ligações está sempre presente e de notar que em cada conjunto de informações RNA-proteína vai haver uma descrição do que é que a variante faz e como é que conhecimento é que temos sobre elas. Sequências relacionadas da base de dados do ensemble, o transcrito ou a sequência original da base de dados que deu origem a esta sequência da referência anotada. Portanto, isto foi sequenciação por um projeto qualquer que depois foi usado como referência para construir o RefSeq correspondente. Okay? E aqui estão em baixo as tais sequências relacionadas. Portanto, convém perceber que os projetos de sequenciação avançam
em vários pontos do mundo e com várias ligações, digamos assim, e a certa altura os repositórios e os curadores dos repositórios vão analisar toda a informação existente para um determinado gene e fazer a sua anotação e curação manual, dando origem à sequência da referência final, mas estas entidades continuam a existir como entradas da base de dados de nucleótidos ou da base de dados de proteínas, não são, digamos, as sequências curadas e da referência que depois estão compiladas e organizadas numa base de dados específica com um conjunto de identificadores específicos. E estas são as que permitem recuperar a informação mais sólida e mais correta sobre qualquer gene de interesse. E o portal da base de dados do gene é aquele onde mais facilmente se consegue reconstituir e encontrar todas as ligações relevantes para as questões que se pode pretender esperar ao nível primário da sequência de ácidos nucleicos e também sempre com ligações às sequências de proteínas.